Nesse mês a gente celebra a Páscoa e a gente vê que todo o movimento em cima desse tema é muito em cima dos ovos de chocolate, das cenouras, dos caminhos para chegar num tesouro escondido, que é um chocolate. E se menciona pouco sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre a ressurreição, sobre o seu propósito. E a gente esquece que a Páscoa ela é o evento central do cristianismo. Pensa que a Páscoa é o momento mais importante da história da humanidade. A morte de Jesus na cruz, ela cumpre o mais elevado e sublime sentido da Páscoa, que é a nossa redenção, que é a nossa libertação. E nós hoje cantamos isso, as crianças ministraram isso. Esse momento mais importante da história marca o resgate das nossas vidas, marca o resgate da humanidade de um cativeiro, marca a libertação de qualquer tipo de opressão que possamos pensar ou nomear. E por que esse tema é tão importante? A Páscoa é a solução perfeita e completa para o homem pecador, escravizado e condenado. O plano de redenção, que envolve a morte e a ressurreição de Jesus, é a única solução de salvação para o homem e para a humanidade. É a única possibilidade de restauração de uma intimidade com Deus. É a única possibilidade de relacionamento com Deus. Então, esse tema é muito importante para nós. E entender o valor do sangue do Cordeiro derramado em favor de todos, naquela cruz, é crucial se eu quero ter uma vida de luz, de verdade, de vida abundante, de graça de Deus, de plenitude, de alegria, de eternidade. Então, esse tema é extremamente importante para as nossas vidas. Invocar essa realidade espiritual da redenção, da libertação em Cristo, é uma arma poderosa nos dias de hoje contra toda pressão, opressão, ação do inimigo contra nós, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não se engane, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos clamar o sangue de Jesus e utilizar essa arma espiritual, que é a proteção desse sangue nas nossas vidas contra toda investida do inferno contra nós. Se não fossem as misericórdias de Deus, nós já estaríamos destruídos, fulminados. Escravo ou livre? Morte ou vida? Esse tema, ele me afeta diretamente. A Páscoa, ela me liberta, ela me posiciona e ela me dá condição de viver uma vida de leveza diante de Deus. A Páscoa é a redenção e a libertação da humanidade. A primeira Páscoa aconteceu lá em Êxodo. E ela aponta para o sacrifício perfeito. A primeira Páscoa era um pré-anúncio do que aconteceria com a vinda de Jesus. O povo foi instruído naquele tempo a tomar um cordeiro sem defeito, que seria morto num dia e horário determinados. O sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais da porta. E naquela noite, daquele mesmo dia, o povo comeria o cordeiro assado, as ervas amargas e os pães asmos. E eu queria que você lesse comigo em Êxodo 12, a partir do verso 11. Diz assim: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será sinal
por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A primeira Páscoa. O anjo da morte passou por todo o Egito. E nas casas onde o sangue estava aspergido, a vida foi preservada. Aqui não. Aqui alguém já morreu no lugar deles. Alguém já substituiu. Aqui a morte não entra. O preço já foi pago. A morte não tem poder sobre esses. A morte não tem poder sobre estes. Aleluia. Cristo, o Cordeiro Pascal, ele é imolado para a salvação da humanidade. A libertação só aconteceu, gente, porque um preço foi pago. O Cordeiro, ele foi morto. E por que esse sacrifício é tão importante para mim e para você? A Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E Jesus, sendo perfeito, ofereceu a sua vida em sacrifício para pagar essa dívida. Uma morte substitutiva no meu lugar e no seu lugar. Jesus é o sacrifício perfeito e final. Eu queria que você abrisse em Hebreus 10, a partir do verso 10. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus nesse lugar hoje de uma forma sobrenatural. Desde o início desse culto. Então, realmente, não perca aquilo que Deus tem para te dizer nessa manhã. Hebreus 10, 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por isso a cruz se tornou um símbolo de redenção, de perdão, de nova vida para todos que creem. Uma verdadeira libertação. A Páscoa é um marco. Lembre-se disso, a Páscoa é um marco da redenção espiritual da humanidade. Agora, nós precisamos viver como quem foi liberto. Nós precisamos viver como quem foi redimido. Nós não podemos viver como condenados, nem como escravos. Nós precisamos viver como alguém que foi livre. A Páscoa, ela marca a libertação do povo no Egito. Diante da morte certa, vida. Eles foram libertos. Deus nos arrancou das mãos do diabo mediante pagamento de resgate. Tem um versículo muito conhecido que eu gosto muito, que está em Colossenses 1, verso 13. Muitas pessoas sabem de cor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, ele nos resgatou do império das trevas. Pensa se você ainda estivesse no império das trevas. Nós somos retirados, resgatados. Resgate é porque precisava pagar um preço. O preço foi pago e ele nos resgatou, nos retirou desse lugar e nos levou para um reino, o reino do Filho do seu amor, onde a gente tem o perdão dos pecados, onde a gente tem o amor de Deus de uma forma tão profunda, tão real, tão presente. Essa é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. De uma sentença de morte eterna para a celebração de vida eterna.
para uma sentença de morte eterna, para uma celebração de vida eterna, uma certeza de que a morte nunca mais me toca. Por mais que eu deixe essa vida aqui terrena, a vida permanece em mim e em você. Amém? Nós não podemos aceitar no nosso dia a dia, ou nós podemos não aceitar no nosso dia a dia, a opressão do inferno. Porque antes a gente não tinha opção. A gente era escravo, o império das trevas, condenados. Não tinha escolha. Hoje, eu e você podemos escolher não aceitar a opressão do inferno na nossa vida. Não aceitar as artimanhas de Satanás, alcançando os objetivos na nossa vida. Nós podemos clamar o sangue de Jesus sobre nós. Nós podemos nos opor ao império das trevas. Nós podemos resistir ao diabo. E ele tem que fugir. Então, a gente vai entendendo que a gente pode e deve apagar os dardos inflamados do inimigo contra nós. Irmãos, não ache que você vai acordar um dia e não vai mais existir dardo inflamado do diabo, seta que voa de dia e de noite enquanto a gente estiver nessa terra. Então, se existem, eu preciso identificar, eu preciso discernir para que eu possa apagar. O diabo vai querer nos destruir enquanto a gente estiver aqui. Então, essas coisas vão me trazendo um entendimento para que eu acorde e comece a pensar que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso da palavra de Deus, que eu preciso do enchimento, que eu preciso dar foco nas coisas de Deus na minha vida, porque eu preciso das armas corretas, porque eu estou numa guerra e o inimigo quer me destruir. E isso é real. É mais real do que a comida que você come na hora do almoço gostosa. O inimigo quer nos destruir. E quanto mais eu me encho do Espírito, me encho da palavra, eu consigo discernir e eu vou me fortalecendo nas armas espirituais, me cercando e me protegendo, porque a guerra, ela é real. Tem alguém aqui, gente, que não está vivendo uma luta? Se a luta é real, eu preciso, mais do que nunca, utilizar das armas espirituais que Cristo deixou para mim, para eu resistir. Ele falou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Agora, não fique na ilusão de que não vai ter luta, porque vai ter luta. Então, a gente, às vezes, fica esperando que a calmaria venha e não vai ter mais nada. Né? Céu de brigadeiro. Não é o que está escrito na palavra. Então, eu preciso me preparar todos os dias para enfrentar a guerra daquele dia. E basta o seu dia, o seu próprio mal. Quer dizer, tem um mal para aquele dia. E eu posso resistir a esse mal, porque agora, em Cristo, o maligno não pode mais concretizar os planos dele, que são reais, mas que eu posso frustrar pela oração, pela fé, pela verdade, pela justiça, pelo Espírito Santo. Nós podemos e devemos exercer nossa autoridade, resgatada na cruz, para cada um de nós, para expulsar os demônios e resistir ao maligno. Precisamos dessa autoridade todos os dias. Podemos e devemos proclamar libertação a nós mesmos e a quem está perto de nós. Você pode acordar de manhã e falar, eu declaro libertação na minha própria vida. Satanás, eu frustro os seus planos contra mim nesse dia, contra a minha família, contra os meus negócios, contra a vida dos meus filhos, contra a minha saúde. Mas eu e você precisamos exercer a autoridade. Deus nos deu a autoridade e Ele espera que a gente fale aquilo que a gente precisa falar. Que nessa manhã você saia daqui com essa chave, em nome de Jesus, e que tenha uma semana de vitória, que essa Páscoa seja um divisor na sua vida.
em nome de Jesus. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Obedeça com coração voluntário. Se renda ao governo do Senhor. Siga os conselhos do Senhor na sua vida. Resistir, mas obedeça. Mas resistir ao diabo. Então tem que resistir. Se oponha ao diabo. Se coloque contra. Então, são duas coisas para fazer. Não é assim, sujeitai-vos a Deus e o diabo não vai fazer nada com você. Não, sujeitai-vos a Deus, mas se oponha ao inimigo. Resista à obra dele na sua vida. E ele fugirá. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que você pode se opor à obra do diabo contra a sua vida hoje. A pastora Tânia Tereza, ela cita, às vezes, eu acho interessante, que ela fala que quando Jesus foi tentado no deserto, no último momento ele fala, em Mateus 4:10, ele ordena ao diabo que se retire. Vamos ler lá? Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Jesus falou para Satanás se retirar. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, tem tradução que fala, então, o diabo deixou. Aí a Tânia Tereza fala, se Jesus teve que falar, sai daqui, a gente não vai ter que falar, gente? Retira-te. O preço foi pago para que a gente tivesse vida em abundância. Se tem alguma coisa interferindo, nós precisamos resistir. Nós vamos viver a vida abundante que Deus preparou para cada um de nós. Amém? E você pode falar, mas está um caos. Não importa. Aí entra a fé para crer que Deus é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Nós precisamos entender o nosso lugar na libertação. Porque ou eu sou livre ou eu sou escravo. Eu tenho opção. Eu não sou escravo. Eu sou livre. Eu posso viver o sobrenatural. Eu tenho acesso ao sobrenatural. No império das trevas, a gente não tem acesso ao sobrenatural. No reino do Filho, do amor de Deus, temos acesso ao sobrenatural. Ele fala que Ele faz infinitamente mais do que tudo que a gente possa pensar, pedir ou sonhar. Ele é o Deus da abundância. Ele é o Deus da doação. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. A vida inteira vai ter o sopro do diabo. Não é assim. Isso, gente, é desde o jardim do Éden. Não é isso que Deus falou. Você está se enganando achando que Deus vai te abençoar. Isso não vem do reino de Deus para a sua vida. Se vier esse tipo de sopro e vem, não se iluda, vem. É você que decide dizer, eu não acredito nisso, eu resisto a isso, eu me oponho a essa mensagem do inferno. Eu decido crer na verdade da palavra de Deus. E isso muda toda a nossa história. Sem o Espírito Santo, é impossível viver redenção e libertação. Se você não entendeu e não recebeu esse sacrifício remidor, como os meninos cantaram aqui, o sangue remidor que caiu sobre nós, se você não entendeu, não recebeu não confessou Jesus seu Senhor e Salvador, não entendeu o que Ele fez por você, eu preciso te dizer nessa manhã, você é um escravo. E hoje é o dia da sua libertação. Porque se você entrou aqui escravo, você vai sair daqui livre em nome de Jesus. E se você já tem o Espírito Santo, hoje também é dia da sua libertação, da minha libertação, porque a gente precisa de mais entendimento e a gente precisa se posicionar. E Deus está nos chamando nessa manhã, se posicione como filho de Deus.
Se posicione com tudo que eu deixei de herança para você da cruz. Se posicione porque você não está no império das trevas. Sabe onde você está? Comigo, assentado em lugares celestiais. Acima de todo potestade, de todo principado. E com autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para proclamar libertação. Nós precisamos nos posicionar. E o que fazer agora? Clamar o nome de Jesus. A gente cantou, eu falei, gente, se eu tivesse mostrado a pregação para a Fernanda, acho que não tinha... Ela não sabia nada que eu ia ministrar. Ela cantou toda a minha palavra de hoje. Clamar o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro. Clamar o sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas do meu coração são garantia de vida. Hoje você é convidado a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui que nunca orou assim? Hoje é o seu dia, você vai ter essa oportunidade. E se a gente não tiver um momento específico, você me procura no final, por favor. Você não pode sair daqui da mesma forma. E você, que precisa clamar o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre uma situação que você está vivendo, se posicione nesse lugar espiritual de autoridade hoje, de liberdade. Nada de morte, nada de roubo. Você pode dizer? Nada de morte na minha vida, nada de roubo, nada de destruição. Satanás, eu resisto a você nessa manhã. Eu não sei o que você está vivendo, coloca-se de pé. Coloca o seu assunto diante do Senhor agora e começa a orar por você mesmo. Fala, Senhor, eu estou entendendo a mensagem do Senhor nessa manhã. E eu resisto a toda a obra do inferno contra a minha vida. Eu não sei qual que é o assunto, coloca aí, se é uma pessoa, se é a família, se é um recurso, se é um trabalho, se é relacionamento. Levanta suas mãos, fala assim, Satanás, eu te resisto nessa manhã. Eu entendo o meu lugar de autoridade. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o sangue sobre a minha vida. A morte não pode me tocar. De nenhuma forma, de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Se você está com alguém da sua família, dá a mão. Fala, nós resistimos a Satanás na nossa casa. Em nome de Jesus, toda a obra do inferno é resistida nessa manhã. Satanás, você estava deitando e rolando. Fazendo graça, chega. Basta. Nessa manhã, nós liberamos uma palavra de autoridade. Nós repreendemos todo intento do inferno. Como igreja, nós frustramos os planos do diabo contra a igreja do Senhor. A tua palavra diz que as portas do inferno não resistem, não prevalecem contra a igreja. Em unidade nós declaramos. Começa a estender a mão para quem está perto de você. Declara em unidade. Nenhuma arma forjada do inferno vai prevalecer contra ninguém neste lugar. Contra a casa de ninguém. Contra a família de ninguém. Contra os negócios. Contra o casamento. Espírito Santo, nós cremos no sobrenatural. Vai naquele lugar, Senhor. Desfaz as obras do inferno. Desfaz. Ai, aquilo que era impossível, Senhor, aos olhos dos homens. Nós declaramos milagres do Senhor nessa manhã. Nós recebemos o sobrenatural. Nós recebemos do sobrenatural. Senhor, dá sinais nessa semana. Senhor, dá um sinal, Senhor, do teu milagre. Dá um sinal do teu milagre nessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode se sentar. Eu estou assentado em Cristo Jesus. E a palavra diz que o inimigo não me toca. O maligno não me toca por causa do sangue. Por causa do sangue do Cordeiro. A morte não chegou naquelas casas por causa do sangue do Cordeiro. Cristo morreu por eles, eles não precisam morrer. A libertação, irmãos, ela é geográfica, mas ela é de mente e de coração também. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso.
A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Geografia. Mas a gente Ele nos resgatou. A gente tem que deixar esse lugar. No discurso de Estevão no Sinédrio, pouco antes de ser apedrejado e morto. Marquinhos, se eu passar do tempo, você me... Estou nem olhando o relógio, gente, eu estou... Atos 7. Verso 33. O Senhor, Ele nos tirou do império das trevas. Eu e você precisamos sair. Ele nos tirou, mas a gente precisa sair. Estevão fala assim... Estevão, desculpa. Disse-lhe o Senhor, Atos 7, 33. Tira a sandália dos pés, ele contando, porque o lugar em que estás é a terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem os nossos pais não quiseram obedecer. Antes, o repeliram, o rejeitaram, deram as costas, e no seu coração, no centro da vida física e espiritual, voltaram para o Egito. No coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com a obra das suas mãos. Na continuidade, fala que Deus se afastou. Eles se recusaram a obedecer Moisés, o libertador enviado da parte de Deus. Mesmo tendo sido libertos, eles desejaram voltar à antiga vida, ao pecado, à idolatria e à dependência de um sistema que os escravizava. A mente e os desejos rejeitaram a liberdade e a direção de Deus, preferindo um conforto ilusório da escravidão passada. Em Números 11, chega a dizer que eles lembravam-se dos peixes, Números 11, 4 a 6. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e alhos. Essa rebeldia, gente, de mente e de coração, revela uma rebeldia contra Deus e contra os seus planos. E nós hoje precisamos cuidar, porque a Bíblia fala para a gente não apagar o espírito. Essa rebeldia de mente e coração, esse apego, revela apego às práticas pecaminosas, revela falta de fé no novo caminho apresentado por Deus. A verdadeira libertação, ela também é interna. Ela não pode ser só geográfica. Estevão termina dizendo, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Você se opõe ao Espírito Santo. Assim como fizeram seus pais, vocês também estão fazendo.
E a gente sabe que, pela história, que toda aquela geração não entrou na terra prometida. Eles foram libertos, mas não entraram na terra prometida, por causa da dureza de coração, por causa dessa rebeldia, por causa desse apego à vida anterior. Gente, isso é muito sério. Só entrou Josué, Caleb e a nova geração. E qual que é o diferencial na vida do Josué e do Caleb? Eles creram no caminho, no novo caminho apresentado por Deus. Eles não colocaram foco nem nas circunstâncias, nem no tamanho do gigante, nem no tamanho do desafio, nem na dificuldade. Mas o foco deles, irrestrito, era na promessa. E isso é chave para as nossas vidas. Se a gente colocar os olhos nas circunstâncias, no desafio, é difícil, não está dando, e não focar na promessa, a gente corre o risco de não entrar na terra prometida, mesmo tendo sido libertos. Mesmo fisicamente tendo sido retirados do império das trevas. Quem está comigo? Eles sabiam que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço a Deus que o dom da fé seja derramado na sua vida, que você cresça em fé, para que você creia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Não importa o tamanho do desafio atual, o tamanho do gigante, o tamanho da resistência, o tamanho da dificuldade do caminho a ser percorrido. A vitória é certa na sua vida por causa do sangue do Cordeiro, porque você tem a marca de Cristo e Ele tem compromisso com você. Precisamos cuidar de não resistir ao Espírito Santo de Deus. A escolha é nossa. É nossa, a responsabilidade é nossa. É nossa. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você pode acordar de manhã e falar: Senhor, eu quero me despir do velho homem que se corrompe, eu quero ser renovada na minha forma de pensar, eu preciso me revestir desse novo homem todos os dias. Todos os dias. O plano é perfeito, Marquinhos colou, falei: você leu a minha palavra. Apareceu o vídeo dele aqui, o plano é perfeito. Eu falei: ah, não, Jesus, o que é isso? O plano é perfeito e está consumado. Está consumado. Está consumado. O poder dessa palavra está consumado. Não tem para o inimigo mais. Já acabou, já está feito. A escolha, porém, é nossa, diariamente. Paulo ele alerta para a gente não voltar a viver como escravo. Gálatas 5:1. Está aparecendo para vocês também? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós não podemos nos deixar submeter novamente ao jugo de escravidão. Agora, como que isso acontece, gente? Acordou. Você acordou, né? Vai tomar um café. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. E sermos pessoas que a gente faz uma autoavaliação, a gente precisa ficar avaliando as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque quando a gente perceber que
o velho homem está querendo dominar, que as nossas atitudes são de um escravo e não de um livre, a gente precisa, na hora, clamar o sangue de Jesus sobre nós. A gente precisa, na hora, mudar de atitude. Falar, não, isso aqui isso não é maneira de eu viver, isso não é maneira de eu falar, isso não é maneira de eu agir, isso não é maneira de eu reagir. Eu sou livre, eu não sou escravo do pecado. Eu posso ser diferente. Eu tenho autoridade para ser diferente. Eu posso me encher de Deus e, em vez de querer voar no pescoço da pessoa, eu vou orar por ela, eu vou ter mais compaixão pelo outro. Eu vou mudar a minha forma de reagir às coisas que me acontecem. Eu não quero ser como esse povo rebelde que ficou exemplo na Bíblia para a gente não seguir. E falou, eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero entrar na Terra Prometida. Eu quero ter foco na promessa. Eu não quero não usufruir daquilo que Deus já preparou para mim. E que só eu que não entro ou não usufruo por causa da minha responsabilidade. Eu quero ser a pessoa que faz as escolhas corretas. Senhor, eu quero ser um filho semelhante a Jesus. Nós estamos no ano do mente de Cristo. Sermos como Jesus, pensarmos como Ele, agirmos como Ele. E isso tudo diz respeito à Páscoa. A gente precisa, se começar a perceber as nossas atitudes fora da palavra, voltar para Deus. Clamar o sangue. Clamar o sangue de Jesus sobre nós. A gente tem que entender que tem poder nesse preço pago. Há poder no sangue de Jesus. As pessoas banalizam, às vezes, essa frase, usam de uma forma que não deveriam. Mas há poder no sangue de Jesus. Há valor no que foi feito, o nível do amor de nós, o tamanho da graça de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus. Por nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Vocês vão avançar. Como igreja, nós vamos avançar. As crianças vão avançar. Do menor ao mais velho, todos nós vamos avançar. Todos nós vamos avançar. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Agora a gente tem uma opção. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O diabo quer nos manter prisioneiros. Ele quer puxar para trás. Seja em sentimentos, seja com traumas, circunstâncias, as vivências. Mas Jesus fez isso tudo para abrir um novo e vivo caminho. Um caminho de vida, de verdade, de vida abundante. O mundo é opressor, o mundo escraviza, mas Jesus liberta. Eu queria que vocês se colocassem de pé no seu lugar. Eu quero ler mais 2 textos. Mas eu queria te convidar a ler comigo, mas é para ler forte. De quem tomou café. Atos 4:12. Eu quero que você leia isso comigo, bem forte. Não é gritando, agora eu falo com as crianças. Gente, não é grito, não, é forte. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tem mais um, Atos 5:31. Vamos ler junto? Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar?
Senhor, príncipe salvador, nosso libertador, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? Pai, não só o Senhor nos resgata do império das trevas, o Senhor nos coloca num lugar, Pai, de autoridade. O Senhor nos dá o Espírito Santo, o Senhor nos cela. O Senhor vem habitar em nós. O Senhor tem pensamentos de paz para nós. O Senhor tem vida. O Senhor tem graça abundante para derramar. O Senhor nos livra de termos sido libertos e ficarmos com a nossa mente, o nosso coração, Senhor, no Egito. Nós queremos, Pai, uma transformação completa. Nós queremos viver todos os dias as verdades da Tua Palavra de uma forma muito intensa, muito real, de uma forma que afeta o nosso dia a dia, que muda o nosso dia a dia, que transforma o ambiente onde a gente está, que transforma a situação. Nós queremos ver o sobrenatural nas nossas vidas acontecer. 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 Nós queremos te adorar nessa manhã com essa canção agora, Pai, em unidade, como corpo nós levantamos a adoração ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com uma canção.